Eu não sei onde é que vocês estão, gente, da cidade de vocês, mas aqui em Mossoró, não é brincadeira, não. Vamos lá, pessoal. Então, vamos dar seguimento à disciplina, né? Engenharia de requisitos. Deixa eu ver se tem um aluno novo aqui. Leonardo tá aqui? Chegou ainda não? Professor Milton me mandou um e-mail hoje pedindo que um aluno dele de outra pós, lá do outro mestrado, assistisse essa disciplina. Eu disse que ok, mandei o convite, então acho que ele ainda vai aparecer. Né, Leonardo Almeida, eu acho. E vamos dar seguimento, tá, gente? Essa hoje é a minha terceira aula, e o assunto da aula de hoje é isso aqui, elicitação e análise de requisitos. Para quem perguntou aula passada qual é o livro que eu adoto, né? Então, eu não adoto nenhum especificamente, confesso. Só essa aula de hoje, gente, além de acrescentar coisas minhas, claro, não é só copia e cola, eu também coloco algumas frases minhas, mas isso aqui eu peguei de professor da UFPE, professor da UFMG, Minas Gerais, e uma universidade que eu nunca vou falar, UFU, Universidade Federal, eu não sei de onde é esse UFU, é muito bom, por sinal, os slides. Então, assim, né, eu pego as universidades que eu acho que são legais em computação, e falsa ciência, sopa de letrinha. Então, ele está pedindo aqui para entrar. Peraí, chegou o Leonardo. Faço assim, essa coxa e fica essa aula, né, bem, pego de várias universidades diferentes, realmente nunca sigo um livro só, porque tem muita coisa nova e rica na internet, né? Então, vamos lá, gente. Então, na aula de hoje, eu vou explicar isso aqui, certo? É licitação de requisitos, algumas técnicas de licitação, entrevista, leitura de documentos, questionários, etnografia, reticências, e vamos fechar com análise e negociação de requisitos, tá? Esse aqui é o assunto da aula de hoje, tá bom? Na aula passada, na quinta-feira passada, eu não sei se vocês lembram, eu botei esse aqui foi um dos slides que apareceu na aula passada, né? Quais são a engenharia de requisitos, ela passa por alguns processos, né? Esses processos são divididos em essas 4 etapas que estão aqui em cima, ó. Estudo da viabilidade, elicitação e análise de requisitos, especificação dos requisitos, validação dos requisitos. Após você passar por essas 4 etapas de processo, a última coisa que você vai gerar após passar por tudo isso é o seu documento de requisitos, que por enquanto ainda não decidi nada com o Gabriel, nós vamos pedir um documento de requisitos a vocês, mas vamos ver o que é que a gente pode tirar de bom dessa disciplina que também ajude vocês no mestrado de vocês, tá bom? Essa aula de hoje, especificamente de hoje, dessa quinta-feira, eu vou falar sobre isso aqui, tá? Licitação e análise de requisitos. Então, hoje eu vou focar somente nessa etapa da engenharia de requisitos que é uma das mais importantes, se não for a mais importante, né? Assim, ela tem muito, muito, muito valor e ela é realmente muito necessária. Então, vai ser dividida em 2 partes, tá? A aula de hoje. A primeira parte é a licitação dos requisitos, o que é você descobrir quais são os requisitos que vão ser usados no seu sistema, consultando as partes interessadas, consultando o cliente, consultando os usuários que vão usar o sistema depois de pronto, consultando seu orientador de mestrado, se for o caso. Então, você vai entender quais são os requisitos. E na segundo momento, a segunda etapa, o segundo momento dessa aula, você vai analisar os requisitos que você acabou de elicitar, né? E vai ver se realmente aquilo é possível de fazer, se é viável, ou então, tipo assim, olha, isso aqui não tem condição, que você está pedindo é surreal. Então, é analisar, se for preciso, negociar ou renegociar os requisitos. Então, nesse momento, são 2 etapas dessa aula, tá? Então, primeira etapa da aula de hoje, essa etapa de elicitar os requisitos, a elicitação de requisitos. Então, vamos ver direitinho o que é isso. O que é a expressão elicitar, né? Então, elicitar significa descobrir, tornar explícito, obter o máximo de informação para o conhecimento do objeto em questão. Então, eu vou sempre fazer esse paralelo, tá, gente? Como seria um sistema comercial, né? Você sendo pago para isso, e como é que seria aqui no mestrado, tá bom? Então, no primeiro momento, esse segundo pontinho aqui de baixo, desculpe. No primeiro momento, é você identificar, né, os fatos que compõem os requisitos do sistema, de forma a prover o mais correto e mais completo entendimento do que é demandado daquele software. Então, se você foi contratado para fazer algum software comercial, esse é o primeiro momento em que você tem que sentar e conversar. Conversar com o dono da empresa, conversar com o gerente da empresa, conversar com as pessoas que vão utilizar o seu software. Então, é aquele momento de você entender o que é que o povo quer. Eu estava aqui, né, pensando, por exemplo, se alguém hoje me pedisse para fazer um software para cerâmica, aqui em Mossoró, em Açu, tem muitas lojas de cerâmica. Se for fazer uma empresa para cerâmica, eu não entendo nada de uma loja de cerâmica, de uma indústria de cerâmica. Então, eu tenho que realmente entender esse mundo, que eu estou disposta a desenvolver um sistema para eles, e eu tenho que ficar fera no mundo da cerâmica. Então, é um momento que você tem que entender o mundo que você está disposto a produzir alguma coisa, e é o momento de você conversar com todos os stakeholders envolvidos. Falei um pouco de stakeholders aula passada, né?
Então, a sequência seria mais ou menos essa, gente. Ó, você vai entender o domínio da aplicação. Você está disposto a fazer o quê? No meu caso, hoje, vou usar a cerâmica, que me contrataram para fazer um software para uma empresa de cerâmica. Vocês botam cada um o seu trabalho do mestrado, por exemplo. Então, você tem que entender o domínio. Gente, se você está se propondo no mestrado a desenvolver alguma coisa com a internet das coisas, por exemplo, eu não sei a dissertação de todos vocês, internet das coisas, você tem que ser um master internet das coisas. Você tem que ler tudo, você tem que ter o domínio da aplicação, entender tudo que tem a ver com a sua pesquisa de mestrado, certo? Então, realmente, você tem que saber o que é aquilo, e se você não sabe, você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar realmente, porque é algo que você está se propondo a desenvolver, achar uma solução para um problema. Então, depois que você entende o domínio da aplicação, então você vai entender qual é o problema a ser resolvido. Vou fazer com o pessoal da cerâmica. Já estou entendendo aqui o mundo da cerâmica, da indústria, dos funcionários, tudo. Então, eu tenho um problema para ser resolvido. Eu começo a identificar as coisas, né? Qual é o problema que eu vou resolver. Daí, eu entendo também qual é o contexto do negócio, toda a operação, não só a parte de computação, eu também tenho que entender até normas da empresa, se for necessário, e as necessidades dos stakeholders. O que são stakeholders? Todas as pessoas que estão envolvidas nos seus sistemas, direto ou indiretamente. Você que vai desenvolver, o gerente que vai usar, o caixa que for usar, alguém do estoque, todo mundo que for usar o seu sistema ou desenvolver, são chamados stakeholders, é todo o pessoal envolvido. Então, você tem que traçar esse mapeamento, porque você vai ter que falar com toda essa galera dos stakeholders, você vai entender o domínio da aplicação, você vai entender o problema, você tem que entender muita coisa antes de começar no mundo da computação propriamente dito, tá? Então, as atividades de licitação, o que é que você precisa entender nesse primeiro momento de licitar? Como eu acabei de falar, né? Você precisa entender o domínio da aplicação, né? Como eu digo lá em banco de dados, você precisa entender o mini-mundo, este mundo que você está entrando aqui pelos próximos 6 meses, 1 ano, vocês 2 anos aí no mestrado. Então, vocês precisam entender a aplicação, vocês precisam entender o que é que estão esperando de você, vocês precisam entender o problema. Lógico, eu não tenho como solucionar alguma coisa se eu não entender o problema de fato, por isso que esse momento é muito importante, porque às vezes você acha que entende um problema e não entende, né? Você acha uma coisa, o seu orientador está achando outra, ou você acha uma coisa e o cara que ele contratou, o cliente está achando outra, então tem que entender o problema também. Tem que entender um pouco do negócio. Repito, vou para a minha cerâmica de novo hoje. Então, se eu não sou familiarizada com o mundo da cerâmica, eu tenho que começar a entender como é que funciona o mundo da cerâmica. Se existirem outros sistemas computacionais, como é que o meu sistema vai se linkar com os outros sistemas computacionais. Então, eu preciso ficar fera naquele assunto. Voltando para o mestrado de vocês. Vocês precisam ficar fera no assunto que vocês estão se propondo a desenvolver aí no mestrado. Queimar pestana mesmo, pessoal, estudar para entender isso. Tá? E também entender as necessidades e limitação dos stakeholders do sistema. No caso de vocês para o mestrado, esse lance dos stakeholders até que é mais ou menos tranquilo. Porque quem for usar o sistema de vocês, seu orientador, vocês, né, da computação, você pode pedir para um colega também testar para você, seu colega também vai entender bastante a computação. Então, assim, no caso do ambiente acadêmico, é mais ou menos, digamos assim, no mesmo nível. Todo mundo sabe mexer no computador, sabe se virar ali, né? Mas, voltando para o meu exemplo da cerâmica, pode ser que a mocinha que fique no caixa, ela saiba fazer o trivial ali. É só lançar o que foi comprado e faz aquela nota fiscal e emite e a pessoa paga, quer dizer, então assim, até isso eu tenho que entender as necessidades e limitações de cada stakeholder que está envolvido no meu sistema, né? Então, tudo isso eu tenho que entender nesse mapeamento da licitação. Então, meus amigos do mestrado, né, de computação, e o Leonardo, que chegou hoje lá do outro mestrado, vocês precisam entender o que é que vocês estão propondo. Não, eu digo, acho que eu estou dizendo isso toda aula, estou ficando repetitivo, mas é porque realmente eu me preocupo. Não fiquem com dúvida, se está com dúvida, fala com o orientador. Professor, é assim mesmo que você quer? Professor, eu estou no caminho certo, então fique o tempo todo vendo se você realmente está fazendo o que está se esperando de todos vocês, tá? Não fique com dúvida, porque senão pode ser que vocês percam meses fazendo uma coisa e não era isso que o professor, ou a dissertação, ou seu cliente estava esperando. Então, é importantíssimo esse entendimento inicial para poder você seguir com suas tarefas. A licitação de requisitos, lógico, também tem suas dificuldades, tá? Os usuários podem não ter uma ideia precisa dos sistemas por eles requerido, então eu posso falar com o gerente agora e ele nem sabe exatamente o que ele quer ainda, né? Talvez você tenha que falar com uma pessoa que mexa mais, talvez um gerente que mexa muito pouco no sistema, tem que ser uma pessoa mais atuante, então pode acontecer isso também, a pessoa, eu quero um sistema, mas faça um sistema aí para cerâmica, sim, mas o que é que você quer finalmente? Né? Então, assim, pode acontecer, a pessoa nem sabe o que quer.
Os usuários, eles têm dificuldade para descreverem o seu conhecimento sobre o domínio do problema, também tem isso. Se não for uma pessoa que for muito, que já mexa no computador, entenda um pouco o que é salvar, o que é imprimir uma coisa, pode ser que a pessoa realmente não ajude muito, vocês sabem que isso pode acontecer, tá? De ser bem limitado e não consegue nem descrever o que é que está esperando, né, que você resolva. Os usuários e os analistas, né, eu e vocês, tem diferentes pontos de vista do problema, enquanto a gente já está pensando como é que vai desenvolver computacionalmente, como é que vai ser, com uma tela liga com a outra, já fica, a pessoa ainda está explicando o que é que ela quer. Então, assim, também tem que ter um pouco de calma, porque são dois mundos diferentes. A gente tem que se adaptar ao mundo deles, porque nós somos desenvolvedores. E tem mais, hein, pessoal? Cada vez, eu estou falando agora como se fosse um desenvolvedor, um dev mesmo. Cada vez que o dev pegar um cliente, ele tem que entender aquele mundo daquele cliente. Então, hoje estou com cerâmica, 6 meses com minha cerâmica. Daqui a um ano, se eu pegar hospital, já muda meu contexto de negócio, já muda tudo. Lá vai eu ter gente, está chovendo de novo. Lá vai eu correr para fechar a janela de novo. Deixa eu ver se aumenta a chuva. Entender o mundo do hospital, tá certo? Então, assim, tem que ver esse ponto de vista e nós, desenvolvedores, é a gente que tem que se adaptar ao mundo deles, porque nós vamos tentar resolver o problema computacionalmente. Tá? Os usuários também podem ficar, assim, antipatizarem com o novo sistema e negarem participar da licitação. Então, pode ser isso. Alguém tem um sistema antigo funcionando, né? Ele está satisfeito e ele não quer algo novo. Isso também pode acontecer. Então, aí, não querem ajudar muito, não querem colaborar, mas com um pouco de jeitinho, né? Com um pouco de conversa, as coisas podem ir. Mas não é muito fácil, não, tá? A licitação dá um pouquinho de trabalho, sim, tá? Então, resumão também da aula de hoje. A aula de hoje nós vamos passar por esses 3 passos, tá? Primeiramente, quais são as técnicas de elicitação dos requisitos para poder a gente entender, esboçar os requisitos. Depois que você entende o que é que o cliente quer, ou o que é que o seu mestrado quer, você vai analisar os requisitos. Bom, os requisitos que estão me pedindo, eu consigo fazer mesmo? Isso aqui vai ser viável? Eu vou ter tempo? Eu vou ter dinheiro? Isso aqui realmente é necessário? Então, depois que a empresa diz tudo o que ela quer 500 requisitos. Aí você vai analisar, será que esses 500 são mesmo necessários? Será que o que eu estava achando que era tão necessário, ele nem tocou no assunto? Então, você vai ter que analisar todos os requisitos que vocês elicitaram aqui. Vocês têm que analisar tudo. Não adianta o cliente ele listar tudo que ele quer e você simplesmente começa a fazer. Não, você tem que analisar. Né? Você que é o desenvolvedor, você que é o cabeça pensante, computacionalmente falando. Então, após você analisar os requisitos, você vai identificar se existem problemas ou não. Se tiver tudo ok de cara, coisa que isso não acontece, tá, gente? Vamos embora trabalhar, vamos embora implementar. Mas se não, se você perceber algum problema de requisitos, você tem que voltar para os caras e você tem que negociar e renegociar. Do tipo, olha, fulano, você está pedindo aqui os itens de 17 a 24, só que eles não são possíveis de serem feitos por tais e tais motivos. Ou o 27 ao 30 não é necessário você fazer para o seu negócio. Então, assim, você entende, analisa e depois de analisar, se for necessário, você vai negociar e renegociar com o pessoal, sim. Inclusive com o seu orientador de mestrado, né? Então, você vai entender os requisitos, vai analisar e você pode voltar para o orientador. Isso aqui realmente não é necessário por tais e tais motivos. Ou isso aqui não é possível de fazer por tais e tais limitações, né? Então, assim, é passar por essas 3 etapas. Depois que isso aqui está tudo bem, entendi, analisei, negociei e renegociei, é que finalmente eu faço meu documento de requisitos. Que é isso que eu estou na dúvida, se eu vou pedir a vocês até o final da disciplina, tá bom? Mas a ideia é mais ou menos essa: entender, analisar e, se for preciso, negociar. Vamos para a primeira etapa? Entender as coisas, licitar. Então, na licitação, tem essas 4 primeiras etapas. Definir os objetivos, lógico, né? Aquisição do conhecimento do background, no meu caso hoje, a minha cerâmica. Organização do conhecimento e coletar os requisitos dos stakeholders. Cada um, o povo que está participando de minha coisa da cerâmica, eu tenho que falar com todos eles. Vamos entender um por um. Definir os objetivos. Então, os objetivos organizacionais devem ser estabelecidos, incluindo objetivos gerais de negócio. Ó, um slide copiado. Tinha uma descrição, uma descrição geral do problema a ser resolvido, porque o sistema é necessário e as limitações do sistema. Então, é esse momento em que você vai entender o que é que você precisa fazer, né? Você vai começar a entender as coisas. Hoje eu estou com cerâmica, daqui a 10 meses eu posso pegar o mundo do hospital,
né? Então, entender o que é que vem pela frente. Eu preciso fazer isso, inclusive entender a parte organizacional, como eu já citei na primeira aula, né? Se for o caso, se tiver alguma lei, alguma jurisdição municipal, estadual, federal, você tem que seguir, né? Tudo isso você tem que pensar nesse primeiro momento de definir os objetivos. Depois que você entende o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa atacar, então você tem que ter o background, você tem que ter o conhecimento para poder você resolver o que você está propondo, né? Então, informação do background do sistema inclui informação acerca da organização, onde o sistema será instalado, o domínio da aplicação do sistema e informação acerca de outros sistemas existentes. Repito, se a empresa já tiver um sistema que o seu precisa fazer uma ligação, então você precisa fazer esse elo com outro sistema. Gente, eu vou pedir licença que eu preciso fechar a janela. Um minutinho, que acho que está chovendo muito. Um minuto, volto já. Menino, tá virando lei agora. Tô dando lá para vocês, começa a chuva. E é chuva forte, viu? Não é chuvinha pequena, não. Voltemos, pessoal. Então, você tem que entender o background da empresa, certo? Então, você entendeu o objetivo, o que é que a empresa espera de você. Você tem que entender todo o contexto, como é que ela funciona, se vão ter outros sistemas que o seu vai ser interligado. Então, como eu estou dizendo, você tem que ficar fera naquele assunto que você vai trabalhar nos próximos 6 meses. Tá bom? Ui, cansei da carreira. Terceiro passo é a licitação, organização do conhecimento, certo? Então, a grande quantidade de conhecimento que foi coletada agora nos objetivos e no background deve ser organizada e colocada em ordem. Se você quiser, pessoal, você pode até fazer um documento seu, né? Você entender as coisas, você fazer um pequeno relatório, nada muito formal, você pode fazer alguma coisa para você entender como é que é a empresa, como é que é quais são as leis que regem a empresa. Então, assim, você pode fazer uma coisa sua, até mesmo para poder você entender, você se organizar mesmo, não há problema algum. E coletar os requisitos dos stakeholders, tá? Os stakeholders do sistema são consultados para a descoberta dos seus requisitos. Então, não tem como eu desenvolver alguma coisa se eu não sei qual é o pessoal envolvido. Não tem como. Se eu vou desenvolver posto de gasolina, então o posto de gasolina tem aqueles frentistas que usam ali, tem o mocinho lá de dentro, tem o gerente que vem uma vez na vida para saber como é que está a situação do posto, tem o dono que é dono de não sei quantos postos da cidade, mas de vez em quando ele quer saber. Então, assim, tem que saber o que é que os stakeholders estão interessados e entender o requisito de cada stakeholder desse, tá? Então, o frentista é diferente do rapazinho lá de dentro, que é diferente do gerente, que é diferente do dono do posto de gasolina. Então, assim, você tem que entender o que é que cada stakeholder está esperando do seu sistema realmente, tá certo? Então, existem algumas técnicas de licitação que você pode usar tanto para o seu cliente, né, a cerâmica, o posto, ou pode usar com o seu orientador de mestrado, ou ainda, pessoal, se por um acaso dos objetivos da sua dissertação é desenvolver alguma coisa. Por exemplo, eu vou citar aqui, eu vou desenvolver o sistema aqui no meu mestrado que tem a ver com pessoas com diabetes, por exemplo. Então, eu vou desenvolver alguma coisa, eu vou desenvolver um aplicativo móvel inteligente em que o usuário final são os diabéticos. Então, se você tiver alguém que seja diabético, que vai poder lhe ajudar nesse seu desenvolvimento, melhor ainda. Se você já conseguir ter, não estou falando do mestrado, tá, gente? Se você já conseguir ter o contato com esse usuário final, melhor ainda, tá? Porque aí você começa a entender o mundo deles, o que é que eles precisam, o que é que eles querem realmente. Então, assim, as técnicas que eu vou listar aqui, no caso do mestrado, se puder ser já com o usuário final, fica mais rico ainda o seu trabalho. Então, o que são essas técnicas de licitação? São técnicas especiais que podem ser usadas para coletar conhecimento sobre os requisitos dos usuários. Então, esse conhecimento deve ser estruturado, ou seja, aqui eu vou explicar algumas coisas que você pode fazer, que é esse momento do bate-papo inicial, desse contato inicial
inicial com o usuário, né? Com o cliente ou com o seu usuário final. Mas, lógico, também tem alguns problemas, porque não existe muito tempo para licitação. Por exemplo, alguém que está me contratando hoje, ela quer um sistema no máximo daqui a 6 meses, né? Então, não tem muito tempo para ficar conversando, entendendo, é uma coisa muito rápida, infelizmente. No mestrado, até que vocês têm um tempinho a mais. Por exemplo, vocês começaram a conversar um pouco agora, vocês têm 2 anos aí para poder mostrar alguma coisa. Então, vocês têm alguma coisa a mais, certo? Gente, tá todo mundo aí ou eu caí? Alguém deu um sinal? Não, estamos aqui, professor. Estamos aqui. Obrigada. Problema na licitação também, preparação inadequada dos engenheiros. Então, muito engenheiro também, engenheiro que eu digo é engenheiro da computação, engenheiro de projeto, tá? Eles querem já meter a mão na massa, eles querem a parte de exatas, de ir para a ferramenta, mas não pode ser assim, tem que passar por esse momento de conversar com os usuários. Talvez não, com certeza, é um dos momentos mais importantes de qualquer desenvolvimento que vem pela frente, certo? É você ter esse bate-papo inicial. E os stakeholders podem não estarem convencidos da necessidade de um novo sistema, aí é aquela história que eu falei de ser um sistema mais antigo e a pessoa está meio assim, retraída para ver um novo sistema, né? Então, quais são algumas técnicas de licitação que eu vou falar nessa aula de hoje? Bom, existe a entrevista, leitura de documentos, questionários, análise de protocolos, participação ativa dos usuários, cenários, brainstorming, observações e análises sociais, reuso e requisitos. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre cada uma delas. Então, isso aqui, gente, vocês podem e devem usar, se você for desenvolver um sistema comercial para ganhar dinheirinho, você pode usar isso para poder você entender o minimundo que você está entrando, ou você também pode usar isso na sua dissertação de mestrado. Repito, suponhamos que o meu estudo de caso são os diabéticos, então, eu usaria, por exemplo, entrevista e cenários para poder conversar com os pacientes diabéticos. Outra coisa, uma técnica, ela não exclui a outra. Por exemplo, Angélica, eu escolhi a entrevista, eu tenho que ficar só na entrevista? Não, de maneira alguma. Se você achar necessário, você pode fazer entrevista, pode fazer participação ativa dos usuários e reuso de requisitos. Então, uma não é um lance excludente, em que se você usar uma, você não pode usar outra, de maneira alguma. Você pode aí combinar técnicas, fica até mais completo o seu trabalho, você vê até a mesma situação por diferentes ângulos. Vamos entender cada uma dessas um pouquinho? Tá. O profissional da engenharia de requisitos, ele deve selecionar as técnicas a serem utilizadas e estabelecer de que maneiras elas serão integradas. É aquela história. Então, não são exclusivas, né? Excludentes. Eu posso ter 1, 2, 3, as 9 técnicas que eu quiser. Não tem problema nenhum você usar mais de uma técnica. Certo? É importante utilizar uma técnica de modelagem de apoio para que os fatos elicitados fiquem corretamente representados para futuro tratamento. Por exemplo, quando eu for explicar aqui a técnica de cenários, por exemplo, já existem ferramentas que conseguem fazer cenários para vocês. Então, vocês já podem usar ferramentas existentes, né? Já existem ferramentas que auxiliem nas observações e análises sociais. Então, assim, você pode usar coisas que já existem, não precisa ser tudo manual, tudo no manual que eu digo, digitado, existe já muita coisa pronta que você pode utilizar no seu sistema, na sua técnica de licitação, tá? A escolha das técnicas e seu esquema de integração dependerá do problema e da equipe, vamos já ver por quê, isso aí difere muito realmente. E o ponto importante é ter conhecimento sobre essas técnicas e identificar onde uma técnica é superior à outra. Para alguns casos, a técnica X, Y, Z são melhores. Em outros casos, as técnicas A, B, C são melhores. Então, depende muito do que você vai propor a fazer, que você vai propor a desenvolver. Tá bom? Vamos começar a primeira técnica, entrevista. Na minha cabeça, a entrevista tem que participar de todos os desenvolvimentos de software, porque é esse contato inicial de você sentar, conhecer, eu sou fulano, o outro cara faz, eu sou Beltrano, e vamos ver o que, é que nós esperamos um do outro, né? Então, o engenheiro de requisitos, ou o analista, ele discute o sistema com diferentes stakeholders e obtém o entendimento dos requisitos. Então, se você usar a técnica de entrevista, você tem que ter bem claro que você tem que entrevistar todos os stakeholders que vão usar o seu sistema. Seja, repito, o gerente, vou botar para o posto de gasolina, tá? O gerente, o rapazinho lá de dentro, lá, o dono e o frentista. Você tem que saber o que cada um deles espera, né? Que é para poder você
implementar alguma coisa que todo mundo se sinta atendido, tá? Quais são as vantagens da entrevista? Você tem um contato direto com o usuário e a validação imediata. Então, por exemplo, se eu implementar um pedaço do sistema agora, que é para o frentista usar, aí, deixa aqui, você implementou de manhã, por exemplo, você vai lá, rapaz, estou aqui fazendo, testa aqui para mim, ver se é isso mesmo, e o cara já testa, você já estabeleceu até uma amizade, né, se for o caso, então ele testa, e aí você pode ter esse contato inicial, o que é muito bom. Né? Mas também tem as desvantagens por causa dos conhecimentos distintos e as diferenças culturais. Isso aí pode pesar um pouquinho, mas nada que seja tão sério, né? Com um pouco de jogo de cintura dá para ter uma boa conversa nesse momento, tá? As entrevistas, elas podem ser de vários tipos. Então, listei só 3 aqui, ó. Entrevistas fechadas, o que é isso? Você, que é o cara que vai desenvolver, quando você for conversar com a pessoa, você já tem algumas perguntas pré-definidas. Eu quero perguntar isso e aquilo. Entrevista fechada, que você pergunta, ele responde. Se for o caso, você até grava, né? Para poder você depois analisar com mais calma a resposta, mas é aquela coisa já engessada, de certa forma, né? Aquela coisa muito mais formal. A entrevista aberta, não existe já um questionário pré-definido. Os engenheiros de requisitos vão, os stakeholders também aparecem, e cada um conversa o que espera do sistema, né? Pode ser gravado também, mas cada um conversa o que é que espera, o que é que o outro pretende fazer, então essa aqui tem uma liberdade maior de vocês conversarem sem tanta disparidade. Né? É assim, é um bate-papo mais formal. E tem um tutorial também, onde o cliente, ele está no comando, ele prepara uma aula mesmo, ele prepara o PowerPoint, quem quiser, ele já diz tudo o que ele quer. Olha, eu pretendo isso, aquilo no meu sistema. O desenvolvedor praticamente só vai escutar. Claro que pode tirar dúvidas, mas é praticamente só escuta, né? Então, assim, são esses 3 momentos, tá? Um muito fechado, o questionário já está pronto. O outro, existe uma conversa bem informal, mas todo mundo se entende. E o outro é o cliente que diz tudo que ele quer. Eu quero isso e aquilo e vai embora. Né? Então, a entrevista é importante, sim, porque é esse momento de se conhecerem, chegarem aos pontos que tem que chegar, né? O essencial das entrevistas, os entrevistadores, que são os desenvolvedores, né? Eles devem ter uma cabeça aberta e não fazer entrevista com noções pré-concebidas sobre o que é necessário, tá? Então, assim, por exemplo, eu estou achando que a ferramenta não. Eu estou achando que, vou falar da empresa, tá? Eu estou achando que na cerâmica sei lá, porque eu não conheço nada de cerâmica. Eu estou achando que na cerâmica o argumento tal leva a outro argumento tal. Já vou com isso tudo amarrado na minha cabeça. E às vezes não é. O argumento tal que você pensou pode levar para 3 outros tipos de argumento, não leva só para outro, entendeu? Então, assim, tem que ter cabeça aberta. Às vezes, o que a gente acha em um mini-mundo não dá certo no outro. Por exemplo, o que a gente acha da cerâmica não dá certo para o hospital, que não dá certo para o posto de gasolina. Então, tem que ter a cabeça aberta. Repito, cada um é um mini-mundo diferente. É uma necessidade diferente, é um problema diferente, tá? Então, o entrevistador ele tem que ter essa cabeça aberta aí, para até aprender o que é que vem, o que é que o cliente quer tanto, né? Informar os stakeholders o ponto inicial da discussão. Isso pode ser uma questão, uma proposta de requisitos ou um sistema existente. Então, às vezes, quem começa a entrevista é você, desenvolvedor, né? Então, você vai iniciar a conversa e partir de você, o que é que você quer, mais ou menos. Você quer coisa mais genérica, mais generalizada, e depois vai afunilando para ser mais específico, ou não, você quer nas especificidades de cada sistema. Então, assim, você, na maioria das vezes, é quem conduz a entrevista, porque você que precisa entender o mundo lá deles, da cerâmica, do posto de gasolina, ou do hospital, ou o que quer que seja, tá bom? Então, entrevista, um dos tipos de técnicas. Segundo tipo, leitura de documentos. Então, assim, às vezes, a maioria das vezes é para ser assim, uma empresa muito organizada até, tem a sua área de TI muito organizada, ela tem muitos documentos já de outros sistemas, documentos organizacionais, né, documentos de negócio, então, às vezes, a empresa tem muita coisa mesmo, documental mesmo, então, você pode perfeitamente ler alguns documentos oficiais da empresa, ou oficiais do estado, do município, do país, que é para poder você também seguir o que tem que ser seguido, né? É um lance muito mais abstrato, porque, assim, é como se você nem conversasse com o gerente, você pegasse o documento para poder entender. Por isso que eu digo, combine uma técnica com outra. Não há problema você ler os documentos e depois da leitura você fazer uma entrevista com o cara, não há problema, tá? Não é excludente. Técnica de licitação não é excludente. E aí, ó, você vai entender o vocabulário da aplicação, né? Baseado nos documentos. Algumas vantagens, facilidade de acesso,
e grande volume de informação, né? Mas a desvantagem é as informações podem estar dispersas, às vezes não estão no cantinho só da empresa, ou não estão bem organizadas, e o volume de trabalho é muito maior. Então, assim, leitura do documento é importante? É, mas às vezes entrevistar o cara e logo no que tem que ir, talvez seja até mais rápido. Depende. Não é excludente, você pode fazer as duas coisas, não há problema nenhum, tá certo? Outro tipo de técnica, esse é bem interessante, mas esse é muito, como eu posso dizer, impessoal. Imagine que você vai implementar alguma coisa, sei lá, para as cadeias Walmart, para as empresas Walmart, estou botando uma coisa grande aí, que tem muitas lojas no mundo todo, tem muitos funcionários, tem não sei quantos gerentes, não sei quantos gerentes de estoque, gerentes de serviço, muita gente envolvida. Não tem como você fazer entrevista com esse povo, não tem como você conhecer todo mundo. A rede Walmart ela é espalhada no mundo inteiro. Então, você pode usar a técnica de questionários, né? É quando você tem que atingir um grande número de pessoas. Então, você faz um questionário específico sobre o que é que essas pessoas querem e após você analisar os questionários, você começa a desenvolver o seu sistema, né? Então, quando existe conhecimento sobre o problema e um grande número de stakeholders envolvidos, então talvez a entrevista não seja possível. Tá, eu posso até ver os documentos da empresa, ok, mas eu queria ter umas dúvidas específicas. Então, você pode até entrevistar um gerente ou outro, mas você não vai conseguir atender todo mundo por ser uma rede Walmart. Então, aí, você pode fazer um questionário, quantas perguntas você quiser, quanto mais, até melhor, para você desenvolver seu sistema, e aí você pede para todos os stakeholders da empresa responderem ao seu questionário, né? Isso dá uma ideia definida sobre como certos aspectos do universo, né, serão percebidos. Então, assim, estou no ambiente do Walmart, então estou querendo entender ainda como é que funciona, visto que é uma coisa muito grande, né? Dá essa visão, e por também ter muita gente envolvida, e dependendo do questionário que eu fizer, um questionário com respostas numéricas, se for o caso, eu posso fazer até análise estatística, né? Com entrevista eu não posso fazer análise estatística, não tem como eu tirar dados de uma entrevista para poder ter uma análise estatística, com gráfico, com histograma, não tem isso, mas baseado em questionários. Se eu fizer perguntas que as respostas são quantitativas, numéricas, então eu posso fazer análise estatística com esses questionários. Tem essa vantagem se a análise estatística for importante para você. Tá? A vantagem, como as perguntas são suas, você que criou o questionário, né? Existem perguntas que você pode desenvolver, ou também existem perguntas padrões no próprio mundo da engenharia de software, certo? Então, podem existir perguntas padronizadas e o tratamento estatístico das respostas. Então, existem algumas coisas já, né, como são mais amarrados, então você pode tirar essa parte estatística, essa coisa bem padronizada do amarramento, digamos assim. Mas existe a desvantagem, porque você vai se limitar àquelas respostas que as pessoas deram, certo? E vai ter pouca interação. Então, por exemplo, se eu com a equipe está desenvolvendo o Walmart e eu faço uma consulta para alguém, para a cadeia Walmart no interior de Pernambuco, por exemplo, eu nunca vou conhecer esse cara, talvez seja uma pessoa que tenha muita dificuldade com computação. Então, assim, é uma coisa muito ampla, atinge a muita gente ao mesmo tempo, mas é uma coisa com pouca interação, com pouca. Às vezes, se eu puder conversar um pouco mais, eu não tenho, porque é tudo baseado em questionário e em respostas de questionários, certo? Então, questionário, quando você quer atender a um grande número de pessoas, então, o questionário, ele é muito bem-vindo, porque você faz um só e a galera todinha responde, né? Também é muito interessante questionário. Existe isso aqui também, essa técnica, análise de protocolos. O que acontece? Os participantes, eles realizam uma tarefa cotidiana, falando sobre o que estão fazendo, explicando o seu pensamento e processo. É meio que você entender o outro lado, né? Não é tanto uma entrevista, né? A entrevista é mais formal, ela ser documento, se quiser. É mais você entender mesmo como é que funciona a pessoa ali, o que ela está explicando para você, o que ela faz, aquela coisa bem mais informal, digamos assim, né? Você está analisando como é que funciona a vida do cara mesmo, ali no dia a dia, desenvolvendo aquele sistema. A vantagem, a possibilidade deles estar fatos não facilmente observáveis em documentos, por exemplo, né? E permitir melhor entendimento desses fatos. Você vê o cara ali na prática, tá vendo a dificuldade dele, então, assim, coisa que não está no documento, você vê que acontece no cotidiano, no dia a dia. E também está sujeito a problemas de interpretação pelos analistas. Então, vamos lá, eu estou acompanhando uma pessoa, análise de protocolo. Então, aquele dia específico, por exemplo, hoje, que é uma quinta-feira, ela não está bem, então ela foi e se atrapalhou no sistema um pouco, ela está toda atrapalhada. Aí eu vou e acho que aquela pessoa é atrapalhada sempre assim, mas não é o caso, é só hoje que ela não está bem e ela se atrapalhou um pouco mais. Então, é um tanto subjetivo, né?
você vê o dia a dia da pessoa, mas é subjetivo, assim, é uma coisa muito sem formalidade, digamos assim, né? Mas existe. Você participar um pouco da vida dos stakeholders e você vê como é que funciona, né, a situação, o contexto como um todo. Também isso é possível, tá? Esse aqui eu achei interessante, ó. Participação ativa dos usuários. Qual é a ideia? Incorporar que os stakeholders, os usuários dos grupos, eles participem da engenharia de requisitos. Ou seja, vou voltar para o meu posto de gasolina. Estou desenvolvendo um sistema para posto e é como se o gerente participasse da minha especificação de requisitos, o frentista participasse, o dono. Então, assim, é como se o pessoal, que são os clientes, eles participassem de todo esse processo de licitar, de analisar, de negociar. Se for o caso, eles até têm que aprender, sei lá, modelagem ML. Suponhamos que eu estou modelando usando o ML. Eles têm até que aprender o ML. Eu achei isso muito interessante, de trazer a galera que está do outro lado, os clientes, para virem para o lado de cá. Eu acho que isso não é um lance muito fácil, não, né? Mas a ideia é essa, é trazer os usuários para também participar da licitação dos requisitos, né? Participação mesmo deles. Então, integração dos usuários com os engenharia de requisitos da modelagem do sistema, né? A vantagem vai ter sempre esse envolvimento dos clientes com os usuários, né? E a desvantagem para treinar essa galera daqui, que eu treine o meu gerente de posto de gasolina para entender o que é uma modelagem UML, o que é a especificação de requisitos, o que é o modelo em dados de relacionamento de banco de dados, aqui que eu treino esse cara, eu também vou perder um pouquinho de tempo. Mas existe essa ideia. Alguém quer falar? Era eu, professora Erigiane. Pronto, professora, no caso, acerca dessa perspectiva que a senhora está falando, aí entraria a norma, no caso, a 27001, no caso que fala acerca de melhorias, de avaliação de desempenho. Exatamente, gata. Ainda bem quando você bota a norma, você lembra o que é que ela fala. Exatamente. Mulher, quando você disser o número das coisas, tu me lembra o que é que essa coisa fala, porque eu vou saber decorar, não. Exatamente. Como esse cara está participando de todo o processo de definição dos requisitos e tudo, ele mesmo já dá essas ideias de melhoria, de desempenho. Ah, será que ele ficar mais veloz? Né? Ele vem para o mundo da computação, que é para poder ele pensar junto com você. É uma boa ideia? Mas vai tomar um pouquinho mais de tempo, né? E o cara também tem que estar disposto. O cara tem que estar disposto. Tem muita gente que se envolve, gosta mesmo, se envolve, e aí, né? Mas assim, vai ter que treinar, não, capacitar esse pessoal para poder, né, vir para o lado de cá e elencar também os requisitos. É bem isso mesmo, Ediane. Tem algumas normas que, se o cliente final vier ajudar, são bem mais fáceis de serem atendidas. Muito boa sua pergunta, muito boa. Tá? Cenários, também é outro tipo de técnica. Cenário eu achei muito, muito, muito interessante. O que são cenários? Existem ferramentas que ajudam você a fazer todo o cenário, tá, gente? São histórias que explicam como o sistema poderá ser usado. Ou seja, você vai, se for o caso, até você desenha. Se for o caso, até você vai desenhando os cenários, que é para a pessoa entender o fluxo de todo o funcionamento. Então, você descreve o estado do sistema antes de começar, o início de tudo. Você descreve o fluxo normal dos eventos. Ó, depois que sair dessa tela, vai migrar para essa, vai salvar aqui, depois vai migrar para essa. Então, você pode, no seu cenário, no seu desenho, né? Você pode dizer como é que as coisas vão funcionar, depois de uma tela vai para outra, você pode desenhar isso muito bem. Exceções aos fluxos normais de evento, tipo assim, se aconteceu tudo bem nessa linha, ok, mas se alguma coisa tiver um improviso no meio do caminho, então essa aqui, em vez de ficar um fluxo normal, talvez faça isso. Então, você pode desenhar tudo isso no cenário. É uma técnica bem interessante, que é bem você mostrando como é que as coisas vão funcionar mesmo, né? Informações sobre atividades concorrentes, se for o caso de duas atividades acontecerem ao mesmo tempo, o cenário também consegue identificar isso. Uma descrição do estado do cinema ao final do cenário, do sistema ao final do cenário. Então, você pode realmente desenhar seu sistema, que é para poder você explicar o que é que cada fase vai fazer. Também é bem tranquilo, né? Também vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é possível de ser feito também, e o cliente começa a entender um pouco o que é que você está propondo. Os cenários, esses são exemplos de sessões de interação que descrevem como o usuário interage com o sistema. Por isso que eu digo, se você desenhar os cenários, o cliente consegue entender, até vendo os desenhos mesmos, as telas, tá? A descoberta de cenários expõe interações possíveis do sistema e revela as facilidades que o sistema pode precisar. Então, começar a desenhar a carinha e o seu cliente começa a perceber mais ou menos como é que vai ser. Mesma coisa eu digo para o orientador de vocês.
Quando vocês forem se reunir, sei lá quando, daqui 8 meses, 9 meses, 1 ano, se você já for mostrar algumas telinhas para ele, por exemplo, ou algumas coisas do fluxo do seu sistema, alguns cenários, ele já começa a se animar. Ele vai dizer, nisso já fez isso, já implementou isso. Então, eu vejo que quando você começa a mostrar alguma coisa, por mais simples que seja, protótipo mesmo, a pessoa começa a se animar, né? E começa a ter uma ideia do que está por vir, o que é que você já tem mais ou menos pronto e o que está por vir. Então, o cenário dá essa clareza na cabeça da pessoa, né? Que começa meio que ver como é que o sistema vai funcionar realmente, tá? Existe também isso aqui, que não é necessariamente uma técnica, mas é muito usada, são brainstorm. Brainstorm, na tradução literal, seria tempestade de ideias, né? Por exemplo, se você sentar numa mesa com 5 amigos, você disser assim, pessoal, vamos só, o que vier na cabeça, vamos só tentar resolver o problema, sei lá, um problema que Lima Júnior passou hoje de manhã. Então, mesmo assim, você pensar, um faz, será que é assim? O outro faz, será que é assado? Cada um joga uma ideia, tempestade de ideias. Então, isso aí é um brainstorm. Ninguém sabe nem como é que vai fazer isso ainda. Mas só o fato de cada um já jogar alguma coisa, se tiver alguém, anota as ideias, e depois vão analisar, né, qual é a ideia que vale a pena, qual outra que não vai dar certo de jeito nenhum. Então, também pode existir isso. Não é muito comum, tá? Isso é para desenvolvimento de sistema, não. Mas também existe essa tempestade de ideias. Não pode ter muita gente envolvida. Imagine aí, 30 pessoas, cada um soltando uma ideia, não dá. Tem que ser um número limitado de pessoas que realmente entendem o que é que o sistema vai fazer, né? Pessoas com diferentes perfis, lógico. Precisa de um facilitador, esse cara que no primeiro momento está anotando tudo e depois vamos começar a analisar aqui. A ideia do colega 1, dá para fazer? Não dá? É válido? Não é? É viável? Não é? Então, tem que ter essa pessoa que é meio que o mediador das coisas, tem isso, né? Aceite todo tipo de sugestão e filtre depois. Isso vale até para ajudar a POA, gente. Quando vocês forem estudar, vocês vão só aceitando, depois vamos analisar agora com calma, né? Ele cita e depois analisa. Peraí, vamos analisar com calma. A solução que Zé Neto deu, será que é a melhor do que Fernanda deu? Né? Será, entendeu? Vocês começam a filtrar e analisar juntos depois, né? Evite pensar em detalhes, pelo menos no primeiro momento, ninguém está pensando em detalhes, é só jogando solução, né? Consulte todo mundo e dê também suas sugestões. Então, existe o brainstorming, que ninguém sei nem como é que vai fazer isso, eu estou só cuspindo o que vem na minha cabeça. Vem aqui, tô só jogando. E depois filtra o que depois que todo mundo jogou tudo que estava na cabeça, filtra o que é que vai ser válido ou não. Então, o brainstorming existe, talvez não para especificar sistema, mas existe essa pegada inicial de cada um soltar alguma coisa, né, de o que é que espera de um sistema. Então, o brainstorming é bem interessante. Existe isso daqui também, que eu achei muito interessante, esse aqui, observação e análise social, que vai ser todo mundo chamado disso aqui, ó, etnografia. Vamos ver. Então, vamos lá. As pessoas, geralmente, acham difícil descrever o que elas fazem, né? Pois isso é muito natural para elas. Então, todo dia, a gente acorda, vocês na quinta-feira, vocês depois tomaram jeito de tomar um café, vão assistir 4 horas de aula com Lima Júnior, depois almoçam, vem assistir mais 1h30 de aula comigo. Então, assim, é tão natural para vocês a quinta-feira, que se eu for pedir para você declarar passo a passo, você vai dizer, nossa, que bobagem, eu faço isso toda quinta-feira. Então, para poder você entender o que é que o cliente quer, às vezes é melhor, em vez de você ficar perguntando a ele, se você puder, você passa alguns dias ou semanas acompanhando essa pessoa no trabalho. Então, vou voltar para o meu posto de gasolina. Para eu entender o que é que o frentista precisa, eu preciso passar 1 ou 2 dias do lado dele, por exemplo, para eu entender que ele precisa entender o que é passar um cartão de crédito ali, se pode ser do crédito ou no débito, entender aquela parte de pagamento, mas dentro daquela salinha que fica aquele como seria o gerente dos frentistas, é aquele cara também que está organizando, eu preciso passar 1 ou 2 dias com ele para poder entender quais são as atividades dele. Então, o que é a etnografia? Ela é uma técnica das ciências sociais, tá, gente? Que se mostrou útil no processo, no entendimento dos processos reais realizados do trabalho. É o quê? É você passar um pouco de tempo com as pessoas para poder você entender o que elas fazem, né? Etnografia é isso. Você passa 1, 2, 3, 4 dias que seja com a pessoa para você entender quais os papéis dela, no seu caso, dentro do seu sistema, para poder você entender. Uma coisa é você fazer uma entrevista com o seu gerente e ele faz, eu quero isso, isso, isso e aquilo. Outra coisa é você acompanhar o cara 2, 3 dias e você entender na prática o que é que ele precisa resolver, qual é a demanda dele, qual a necessidade dele. Então, existe isso, eu achei muito interessante quando eu fui estudar para dar essa aula para vocês, que pegaram essa filosofia das ciências sociais e trouxeram para cá o desenvolvimento do sistema para engenharia de requisitos, né? Você acompanhar a pessoa no dia a dia dela, para poder você ver o que é que ela precisa ou ela não precisa, né?
Então, os processos reais de trabalho geralmente diferem daqueles processos formais descritos. Então, o que o gerente falou para mim numa entrevista de uma tarde todinha é diferente do que ele vive 3 dias, né? Então, assim, a vida real é muito mais puxada, né? A vida real é muito mais punk. Então, assim, uma coisa, o orientador de vocês pediu sei lá, pediu uma tarefa para vocês. Uma coisa é você dizer para sua mãe, meu orientador pediu uma tarefa assim, assado. Outra coisa é você sentar, realizar a tarefa, ver o que é que o cara quer realmente, se é isso mesmo que ele quer. Então, assim, a vida real é mais puxada do que uma coisa que você informa ou algo que você escreve. A vida real é mais punk, né? Então, a etnografia vale a pena acompanhar esse dia a dia do stakeholder envolvido, né? Então, o etnógrafo, ele passa algum tempo observando as pessoas no trabalho e constrói uma imagem de como o trabalho é realizado. Ele realmente fica no mundo daquele cara o tempo que for preciso, tá? Na etnografia, se você for um etnógrafo por uns tempos por causa do seu sua dissertação, por exemplo. Então, assuma que as pessoas são boas no que fazem e procure formas não padronizadas de trabalho, né? A pessoa está fazendo aquilo ali, assuma que ela sabe o que está fazendo e acompanhe o que ela está fazendo, que aquilo ali vai servir para você desenvolver seu sistema. Gaste algum tempo conhecendo as pessoas e estabeleça um relacionamento de confiança. Bom, o frentista, ele vai sentir não pouca vontade com você do lado dele, né? Os dias todos. Então, Maria, olha a pancada da chuva. Então, você se mostre solícito. Olha, eu estou aqui só por uns dias, eu não estou aqui supervisionando você para estar dizendo uma coisa para o seu gerente, não. Eu estou aqui porque eu vou desenvolver um sistema computacional. Então, assim, ganhe até a confiança, que isso facilita muito a sua vida, tá? Então, tome nota de forma detalhada de todas as práticas do trabalho, né? Analise e chegue a uma conclusão a partir delas. Então, assim, o que você analisou o dia todo, faça sua anotação pessoal, isso aí pode lhe ajudar bastante, tá? Organize regularmente sessões de relato. Você passou 15 dias acompanhando uma pessoa, então são 15 dias você organizando. O primeiro dia foi assim, o segundo foi assado, no quinto dia fulano estava mais amigo, a gente estava mais próximo, então ele me relatou mais coisas. Então, é até bom você ir fazendo esse seu pequeno diário realmente, e você vê as coisas evoluindo, né? Combine observações com entrevistas abertas. Então, combinar a etnografia com entrevista também não há problema algum. Você passou o dia acompanhando o cara, no fim do dia você faz algumas perguntas para complementar aquele seu dia de observação, não tem problema nenhum, tá? E também, então, essa dica, ó, combine a etnografia com outras técnicas de elicitação, porque ela é muito informal, né? Ela é muito você acompanhar uma pessoa no dia a dia, então, assim, ela é muito informal. Então, não há problema em combinar com outras técnicas, problema algum. Tá? Na etnografia, o etnógrafo, né? Ele procura ter a mesma perspectiva do cliente, porque ele fica ali acompanhando o mesmo cara dia a dia, 2, 3 dias, 4, uma semana que seja. A vantagem, uma visão mais completa e perfeitamente ajustada ao contexto, ou seja, o etnógrafo, ele passa alguns dias acompanhando a pessoa, ele sabe exatamente o que a pessoa precisa, o que a pessoa espera, o que é que está faltando no sistema. Por exemplo, o cara usou o sistema, ele queria encaminhar por e-mail para gerar uma nota fiscal, por exemplo, ele queria gerar aquela nota fiscal por e-mail, só que o sistema só faz imprimir, não manda por e-mail. Então, você que acompanhou o cara, viu que está faltando aqui, já pode botar o próximo sistema, além de imprimir, manda por e-mail também. Essas coisas que a pessoa no dia a dia vai percebendo, é o que está faltando também, né? A desvantagem é um tempo gasto e pouca sistematização do processo. Ou seja, você passar 2 semanas acompanhando uma pessoa, você vai, não é perder tempo, mas você vai gastar um tempo considerável ali naquele acompanhamento de uma pessoa. Aí depois você vai para o outro stakeholder. Então, você vai gastar muito tempo nisso e não tem sistematização. É muito subjetivo. É você fazer sua anotação pessoal, é você ter sua conclusão bem subjetiva, bem informal. Então, assim, eu acho bem interessante, eu, Angélica, acho interessante, acho legal, né, você está acompanhando a pessoa, mas, de fato, é uma coisa bem das ciências sociais mesmo, é uma coisa muito, de certa forma, até empírica, né, uma coisa muito subjetiva, é algo muito, não é tão exato como a gente da computação precisa. Isso é verdade, tá? Bom, perspectiva da etnografia, quando você está disposto a acompanhar alguém, né, nesse tipo de situação. Então, você vai entender o ponto de vista do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, estou disposta a ver o cara do frentista. Então, eu tenho que ver se ele passa o dia todo sentado, ou se ele fica no ar-condicionado. Na hora que vai ver o sistema, ele tem uma cadeirinha de centro, ou ele mexe no sistema em pé mesmo. Então, tudo isso eu tenho que perceber, né? O ambiente de trabalho é solícito para a pessoa usar o sistema?
Também tem que ter uma perspectiva social e organizacional. A empresa está disposta a ajudar todos os stakeholders envolvidos, né, no dia a dia, a cada indivíduo que tem um papel diferente, a empresa está dando suporte para essa galera toda. Então, assim, a etnografia, você passa pelos mesmos problemas que o funcionário passa. Você passa pelas mesmas, as mesmas qualidades, digamos, as mesmas vantagens que o funcionário passa. Você vê tudo, tanto em termos de empresa, como em termos de ambiente de trabalho, e esses últimos aqui, ó, ponto de vista do fluxo de trabalho. Por exemplo, se eu sou um frentista, terminei meu trabalho agora às 6 horas da noite, porque vai entrar outro turno das 6, depois que eu termino, agora que eu fechei esse caixa aqui, o que acontece? Então, isso aqui vai lá para o rapazinho que está ali na sala, né, o gerente dos frentistas, por exemplo, então ele vai dar baixa na frentista Angélica, a Angélica vendeu isso aqui a tarde toda, ele vai dar baixa, e agora vai passar para o gerente. Então, assim, o etnógrafo ele percebe tudo isso. Quando termina a atividade fulano, vai para onde? Vai para Beltrano, e o que é que Beltrano faz? Imprime, salva, manda para um gerente maior. Então, tudo isso o etnógrafo percebe, certo? Algo bem específico, o ambiente de trabalho do cara, como algo bem mais amplo também, como a empresa, a organização e até o fluxo de trabalho. Quando termina a etapa, vai para onde? Então, tudo isso, o fato dele acompanhar, né, a atividade, ele consegue perceber tudo isso, tá bom? Gente, vou acender a luz, é muita coisa, acender a luz está ficando escuro, um minutinho. Estava achando que estava ficando escuro, foi acender a luz. Vamos lá, outro aqui que o povo usa muito, meus amigos, reuso de requisitos. O que é que acontece? Vamos lá, eu sou uma desenvolvedora, experiente, sou experiente, e eu hoje estou desenvolvendo aqui para posto de gasolina. Desenvolvi, está tudo ok, entreguei para o cliente, ele está satisfeito, ótimo. Daqui a 6 meses, estou no meu posto, eu fui para a minha cerâmica. Então, cerâmica já não tem nada a ver com posto de gasolina, né? Não tem. Mas aí, entendi, desenvolvi, tem que desenvolver, entreguei para a cerâmica, ótimo. Depois, fui contratada para um hospital. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando você é contratado, você entra naquele mini mundo e você vai entender o que é que o povo está esperando porque você vai desenvolver. Ok, é isso mesmo. Só que muitos sistemas, muitos mesmo, dá para reutilizar os requisitos de um sistema para outro. Por exemplo, se eu pegar um sistema de farmácia e você pegar um sistema de padaria, por exemplo, farmácia e padaria. No primeiro momento, não tem nada a ver. A farmácia vende remédios, a padaria vende pão, leite, queijo, não tem nada a ver. Mas se você entrar mais fundo, se você for olhar mais clínico, muita coisa pode ser aproveitada, muita coisa pode ser reutilizada. Por quê? Uma farmácia, ela possui funcionários, ela possui um estoque de remédios, ela possui, se você quiser fazer uma espécie de clientes fidelidades, possui os clientes, ela possui algumas coisas que eu posso reaproveitar na minha padaria. Na minha padaria, eu tenho funcionários, eu tenho estoque de pão, leite e manteiga, eu tenho os clientes fiéis. Então, ou seja, o objetivo final é diferente, farmácia e padaria. Mas vocês concordam comigo que muita coisa nos bastidores dá para ser reutilizado? O ato de ter funcionários, o ato de ter estoque, o ato de ter clientes fiéis, então, aquele meu cliente é fiel, então, uma vez por mês ele ganha um brinde, porque ele é um cliente fiel, vou cadastrar esse cara para ele ganhar um brinde. Então, os desenvolvedores mais experientes, eles reutilizam muitas coisas de um sistema para outro. Por quê? Eles fizeram a primeira vez, deu certo, está funcionando, então, dependendo do que ele for contratado depois, ele pode reutilizar tranquilamente, porque já está tudo validado, especificado, já foi lido e relido, então, o reuso de requisitos é muito, muito, muito utilizado, seja normal, e se você implementar orientado a objeto, aí é que você reutiliza mesmo, é só reutilizar os objetos, né? Então, vamos lá. O reuso, ele envolve considerar requisitos que foram desenvolvidos por um sistema, né, e usados em sistemas diferentes. Comecei com minha farmácia, fiz lá a minha farmácia, ok, entreguei, ganhei meu dinheirinho, tudo ótimo. O reuso de requisitos economiza tempo e esforços, porque os requisitos reutilizados já foram analisados e validados em outro sistema, é isso que eu acabei de falar, né? Fiz tudo para minha farmácia, passei ali 6, 7, 8 meses fazendo,
Quando a galera da padaria me contratou, muita coisa que eu tinha feito da farmácia pode ser reaproveitado sem problema algum, né? Só tem que ser adaptado para o novo problema, mas já está mais do que validado, especificado, lido e relido não sei quantas vezes. Então, o reuso, ele é muito usado por causa disso, porque é o que funcionou, então é só eu adaptar para esse novo problema que está aparecendo para mim, que é a padaria, tá? Atualmente, o reuso de requisitos é um processo informal. Contudo, um reuso mais sistemático economizaria muito esforço. Você tem uma coisa pronta, está funcionando, então reaproveita para um novo problema. Não há problema algum com isso. Quais são as possibilidades de você fazer o reuso? Existência de um domínio, né, na qual específico está, o requisito está relacionado, é isso que eu estou dizendo, você aproveitar o domínio, muita coisa dos bastidores são parecidos, então você aproveita. Até tem essa observação que eu achei interessante, ó, na mesma área de aplicação, apenas 15% dos requisitos de um novo sistema são exclusivos dele. Olha isso. Então, na mesma área, vamos pensar junto comigo, seria farmácia e o quê? Que farmácia e padaria talvez seja mais de 15%, mas o slide que eu vi é isso. Se você pegar uma coisa muito, muito parecida, você reaproveita tanto, você reutiliza tanto os requisitos, que só 15% são novidades desse requisito mais novo que eu estou fazendo agora, que eu aproveitei tanta coisa e achei muito interessante isso, né? Se for muito parecido a coisa, então são pouquíssimas coisas que são novas. Você vai só aproveitando realmente o que você já fez em outro momento e deu certo, tá? Na prestação da informação, o reuso levaria a consistência dos estilos entre as aplicações, certo? E onde o requisito refletir política da companhia, tal como segurança. Então, eu trabalhei para uma companhia. Ela usou a segurança XX14, por exemplo. Estou inventando, gente, acho que nem existe isso. XX14 é uma norma técnica, X14 ela foi e usou. Aí eu fui, implementei todo o meu sistema e obedeci a XX14. Daqui a 2 anos, alguém me contrata de novo e lá vem a XX14 de novo. Ó, você tem que usar a regra de segurança XX14. Aí você, eita, já implementei isso 2 anos atrás. Então, você também pode aproveitar até essa parte muito formal, legislativa, essa coisa muito técnica que existe, tá? Você também pode reaproveitar sem problema nenhum, já que é a mesma técnica, a mesma resolução, não mudou nada, tá? Então, o reuso ele é muito, muito, muito bem-vindo, muito mesmo. É justamente a capacidade de se aproveitar análises anteriores que diferenciam na experiente de um inexperiente. Então, gente, a pessoa que não é muito acostumada a desenvolver sistema, isso é um fato, isso aí eu não estou ofendendo ninguém não, tá? Começou um sistema hoje, aí você vai, está empolgado, que bom, aí você começa do zero, e tal, e você vai e começa, entende, ok, tal, não vai ser o mestrado de vocês, se Deus quiser, todo mundo empolgado, começando do zero e desenvolvendo, assim, cada um no seu trabalho, ótimo. Aí, às vezes, o dev, que não é muito experiente, daqui a um tempo, ele pega outro trabalho, por exemplo, ele vai e começa tudo de novo. Ele não tem, assim, o tino, ele não tem a sacada, tipo assim, nossa, aquele sistema que eu fiz ali 2 anos atrás, dá para aproveitar muita coisa. Então, isso é uma verdade. A experiência, quem trabalha desenvolvendo, o ato de estar desenvolvendo tanto, já está tão tarimbado, que ele aproveita, ele reutiliza muita coisa de um sistema que ele fez para outro sistema. Isso é fato. Tá? Assim, o sistema, o cara experiente, ele dá para aproveitar, ó, fulano, beltrano, ciclano, e já traz para cá, para o novo problema que ele tem que resolver. Então, o reuso tem essa parada assim, o que não quer dizer que a pessoa que é inexperiente, vixe, fulano, não, fulano inexperiente, vai trabalhar um pouco mais, mas também não tem nada sério. Eu não vou mentir para vocês, eu sempre fui para a área acadêmica, desenvolvi muito pouco na minha vida, né? Fiz toda a minha graduação, mestrado, mas assim, nunca fui uma dev mesmo de estar na empresa e mãe estar desenvolvendo, nunca trabalhei em empresa, nunca trabalhei em empresa. Então, eu tiro por mim. Se alguém me der uma coisa para eu desenvolver hoje, eu vou estudar e eu vou desenvolver. Eu tenho certeza disso, que eu estudo, desenvolvo e vou entregar. Mas daqui a um ano, se alguém me der uma coisa muito parecida, eu, como não tenho essa experiência de estar desenvolvendo, eu vou começar tudo de novo do zero. Eu tenho plena consciência disso, eu estou falando por mim. Como eu não sou uma desenvolvedora experiente, né, eu não tenho essa sacada. Olha, eu desenvolvi 1 ano atrás, dá para aproveitar agora. Não, vou começar tudo de novo e lá vai eu desenvolver tudo de novo. Isso é uma realidade, não estou ofendendo ninguém, não. Tanto que eu me considero totalmente inexperiente dessa, porque faz muito tempo que eu desenvolvi mesmo para alguém utilizar a mesma ferramenta que eu desenvolvi, né, que eu fiz com alguns colegas. A vantagem do reuso, a produtividade e a qualidade, porque os componentes já foram validados anteriormente, tá? E a desvantagem, dificuldade de se promover reutilização sem modificação. Lógico,
né? A pessoa quer aproveitar, ainda mais não quer modificar nada, claro que você tem que adaptar para o novo sistema que você está fazendo, lógico. Então, assim, eu não considero uma desvantagem, eu acho que isso é uma realidade. Se eu estou aproveitando da minha farmácia para a minha padaria, logicamente que eu tenho que modificar para o ambiente da padaria. Já reaproveitei um monte de coisa, funcionário, estoque, clientes fiéis. Claro que eu tenho que adaptar, né? O cara considera como uma desvantagem, mas eu acho que é vida real mesmo. Claro que isso tem que acontecer, né? E aí também tem outro tipo de técnica, gente, de licitação, chamado prototipagem. Essa daí, todo mundo que já fez ciência da computação ou fez desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, viu esse camarada, prototipagem. O que é um protótipo? Então, o protótipo, ele é a versão inicial do sistema que poderá ser usado para a experimentação. Então, ele já dá uma carinha para o processo. Ó, isso, o meu protótipo é isso aqui. Você pode fazer um protótipo, não necessariamente já esteja funcionando tudo, implementando tudo, não. Às vezes é só um protótipo. Você vai mostrar para o cliente, olha, a carinha é mais ou menos essa, né? Queremos fazer mais ou menos assim. Então, você mostrar mais ou menos como é que as coisas estão funcionando para o cara também ter uma noção. Protótipo é muito bem-vindo, a galera gosta muito de protótipo, porque começa a ficar mais físico o negócio, começa a ficar mais palpável. Opa, você já tem essas interfaces para me mostrar, já tem essas telas, já tem esses botões funcionando, então o protótipo, ele é muito bem-vindo para o cliente, principalmente, certo? Então, os protótipos, eles são úteis para a licitação de requisitos, porque os usuários finais, né, eles podem experimentar o sistema e já identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Então, já tem algo concreto ali, é um protótipo, mas já é o início da brincadeira, que eles podem elogiar ou criticar, né? Então, como é o protótipo, essa fase inicial, ele já está vendo mais ou menos como funciona, ele pode dizer, não, isso aqui não preciso, e está falando isso e aquilo. Então, é um lance bem interessante o protótipo, e a galera gosta muito de protótipo. O desenvolvimento rápido dos protótipos, ele é essencial para que fiquem disponíveis logo para o processo de licitação, né? Você já entender e já está implementando o protótipo ali para o cliente final, certo? Os benefícios da prototipagem. Então, o protótipo permite que os usuários experimentem e descubram o que eles realmente necessitam para o trabalho deles. Então, é isso que a gente está conversando aqui, né? Então, se eu estou desenvolvendo para dispositivo móvel e já mostro para o meu cliente, o cara já começa a mexer um pouco, já começa a ver, não, isso aqui não dá certo, então ele já começa a meio que mexer naquele protótipo para a realidade dele. Ele já começa a te dar, só se você está com o cara, ele mexendo no seu protótipo, ele vai dar um monte de informação, o que ele gostou, o que ele não gostou. Isso já lhe ajuda bastante para poder continuar no desenvolvimento do seu sistema. O protótipo, ele estabelece a viabilidade e a utilidade antes de que altos custos do desenvolvimento tenham sido realizados, né? Então, antes de você começar a desenvolver de fato, então, você mostrou aqueles protótipos, ele já dá meio que uma noção, né? O que vai ser viável implementar, o que vai ser útil, se vai demorar muito, se vai ser muito caro. Então, o protótipo, ele dá mesmo essa cara inicial, se vai dar certo ou não o que vem pela frente, né? O protótipo, ele é essencial para o desenvolvimento do aspecto look and feel, olhe e sinta, né, da interface do usuário. Também quando ele diz, não gostei, essas cores estão muito, tem umas cores que me deixam muito nervoso, eu não gosto de vermelho, eu gosto de uma cor mais clarinha. Então, isso também é importante para que o usuário veja tudo isso. Então, o protótipo também dá essa possibilidade. Pode ser usado para teste de sistema e desenvolvimento da documentação, né, você vai começar a testar um pouco o protótipo, aí já pode meio que fazer parte do teste do sistema, força um estudo detalhado dos requisitos que revelam inconsistências e omissões. Então, o protótipo é bem mais benefício do que prejuízo, tá, gente? Dá uma cara mesmo do que vem pela frente. Existem alguns tipos de prototipagem, ó. Existe a prototipagem descartável e a evolucionária. A descartável, ela ajuda na licitação dos mesmos requisitos. Por quê? Porque a pessoa começa prototipando aquilo que tem mais dificuldade, aquilo que causa mais dificuldade no cliente, que são mais difíceis de entender, né? Você começa pelo mais difícil, você começa mais difícil do cliente, o que é que vai ser mais complicado para ele, o que é que vai dar mais trabalho, né? Esses requisitos que são bem entendidos não precisam ser implementados no protótipo, porque eu quero mesmo caos. Eu quero saber o que é que você, meu cliente, você não gosta, você não consegue, qual é a sua dificuldade. Ele vai dizer, fulano, beltrano, cicrano, então eu vou implementar fulano, beltrano, cicrano, que é para poder meu cliente ver, tipo assim, o que é que tá falando, é isso mesmo? Ai, não era isso não, lá vai, eu descarto tudo, vou implementar agora X, Y, Z, né? Então, o protótipo você pode começar pelo caos mesmo, começa implementando o que dá mais trabalho, que dá mais dor de cabeça, porque é esse início que você vai conversando com o seu cliente, eles vão ter esse bate-bola. É isso que você quer? Não, não é. Faz de novo. É isso? Não, mais ou menos. Então, assim, existe a prototipagem descartável. É aquela que você pode mostrar no primeiro momento, você não vai aproveitar nada, porque o cliente não quer nada daquilo.
tá? E existe também a prototipagem evolucionária, que isso é o ideal, que todo mundo quer, né? Mas vida ideal ninguém tem, né? Então, a prototipagem evolucionária é uma entrega rápida de um sistema que funciona para o cliente. Você vai mostrando para o cliente, ele está gostando. Então, você vai só evoluindo, só atualizando, colocando o que ele gosta. Então, você começa do mais básico, do mais fácil de implementar. Está dando certo? É isso mesmo? É. Aí você começa agora a fazer a parte mais mediana, a parte mais complicada. E assim você vai evoluindo seu protótipo e vai terminar desenvolvendo seu sistema, né? Então, são duas pegadas, né? A descartável, você começa logo se ferrando, desculpa a palavra, se ferrando, implementando uma parte mais tranqueira, que o cliente não quer, e você vai descartar muita coisa, porque não é isso que ele quer, mas vai ter um momento que vocês vão se entender, tá? E existe a prototipagem evolucionária, é essa que vai evoluindo, e o cliente vai gostando, e vocês vão se entendendo até que no final vai ter a carinha do sistema que vocês precisam. Então, é bem interessante essa diferença mesmo dos tipos de protótipo, tá certo? Os custos e problemas da prototipagem. Desculpe, gente, tá faltando prototipagem. Treinamento. Então, se eu estou disposta a desenvolver o protótipo, né? Então, assim, às vezes eu preciso de ferramentas especiais para poder desenvolver meu protótipo, né? Então, por exemplo, eu sou uma desenvolvedora, eu estou na equipe de uma empresa e vamos fazer protótipo. Ai, cara, eu sou programadora. Não, mas você tem que prototipar primeiro para poder mostrar para o cliente. Então, assim, eu tenho que sentar e estudar a ferramenta de prototipagem, tenho que ter aquele tempinho, porque o cliente quer um protótipo, eu tenho que fazer. Então, tem essa parte de tempo, né, e que eu tenho que aprender, eu tenho que realmente me capacitar para poder desenvolver o protótipo para aquele cara. Custo de desenvolvimento, né? Se a empresa ela quer um protótipo muito mais sofisticado, quase um sistema final, então isso já vai gerar custo, né? Não é só aquela parte visual inicial, já quer que desenvolva um pouco o protótipo já com algumas funcionalidades, então isso vai ter seu custo. Extensões do prazo de desenvolvimento. Se você está propondo gerar protótipos e depois de tudo ok, você começar a desenvolver, vai demorar um pouquinho mais, né? Vai demorar um pouquinho mais, porque você vai passar aquele tempo aprendendo a prototipagem, mostrando o protótipo para o cliente, vai e volta, vai voltar, até que chegou no ok, é isso? Então, você vai agora começar a desenvolver o sistema de fato, né? Então, assim, isso aí também demora mais. Protótipo tem suas vantagens? Tem, porque tem um momento que o cliente vai dizer, é isso, pode começar a desenvolver, você vai embora, né? Mas aí demora também um pouquinho a mais, lógico, que você passou esse tempo só conversando com o cliente e mostrando as telas e indo e voltando, então também tem essa extensão no prazo de desenvolvimento, certo? Incompletude. Pode não ser possível prototipar os requisitos críticos do sistema, né? Suponhamos que você não quis uma prototipagem descartável, foi evolucionária, essa que vai evoluindo aos poucos. Então, pode ser que você não consiga prototipar o caos. As partes mais complicadas do sistema, pode ser que você não consiga prototipar. Pode ser. Então, isso aí vai demorar muito mais, então nem fique prototipando, vá logo para desenvolver, que vai demorar muito mais do que a gente estava pensando. Então, também pode ter incompletude na etapa da prototipação, tá? Pode ter incompletude. Gente, alguma dúvida, vocês me perguntam, que eu estou aqui tagarelando, feito uma gota aqui, viu? Feito um papagaio. Pode me interromper, tá bom? Então, aí, pessoal, a gente termina a primeira etapa, que é a parte de elicitar os requisitos. Então, só voltando aqui rapidão, ó, a elicitação, no geral, são esses 9 tipos que eu falei aqui, tá certo? Ainda faltou o protótipo aqui, desculpe, eu falei dessa galera todinho, e faltou o quadradinho do protótipo aqui, da prototipação. Então, são 10 mesmo, certo? Então, são 10 técnicas de elicitação que, sim, podem ser combinadas para poder você buscar o máximo possível dos seus requisitos para um dia você desenvolver seu sistema. Então, terminamos a primeira parte da aula, que são as técnicas de elicitação. Então, beleza, você, sei lá, usou questionário, com entrevista, com cenário, você elicitou todos os seus requisitos, está tudo organizado na sua cabeça, nas suas anotações pessoais, tudo organizado. Então, chegou o segundo momento, que é você analisar os requisitos que você já elicitou agora. Tem 10 técnicas, você elicitou, você usou 3, e elicitou tudinho, e agora chegou o segundo momento, que é o quê? É você analisar os seus requisitos com olho clínico mesmo, e se for o caso, você vai voltar lá para o cara, para o cliente, e você vai negociar ou renegociar os requisitos. Ou seja, tudo que ele pediu agora não é lei. Pode ser que tenha uma coisa que ele pediu que é muito esdrúxula, não dá para fazer, ou não precisa ser feito. O que ele pediu, isso é coisa de 10 anos atrás, não se usa mais hoje, não sei. Então, depois que você passou pela licitação, você agora vai analisar os requisitos e, se for o caso, vai negociar ou renegociar com o cliente, tá? Então, o que é a análise de requisitos? Essa etapa seguinte. Então, o objetivo da análise
é descobrir problemas, incompletude e inconsistência dos requisitos que eu acabei de elicitar, tá? Eles normalmente são retornados aos stakeholders para resolvê-los através de um processo de negociação. A análise, ela é intercalada com a elicitação, pois problemas são descobertos quando os requisitos são elicitados. Então, por mais que eu esteja falando aqui, terminei a licitação, bora fazer a análise, não é tão sequencial assim não, tá, gente? De repente pode ser assim, você fez a licitação, já analisou. Quando você analisou, você já voltou para o cliente de novo. Olha, o que você pediu, isso aqui não se usa mais, isso aqui acabou 10 anos atrás, volta para o cara. Convenceu o cara, ixi, a mesmo precisa mais disso, não. Então, você agora vai cortar esse item que não é mais necessário, né? E vai elicitar agora uma nova realidade, que o mundo já mudou em 10 anos. Então, esse processo de elicitar e analisar, pode ser que você fique numa vai e volta há muito tempo, mas isso é importante, porque você listou tudo, elicitou, listou tudo, analisou, já volta para o cara. Não espera passar 6 meses para voltar, não. Já volta e já discute, tá? Então, assim, pode ser que seja bem intercalado, eles fiquem todo o tempo um ao lado do outro. Uma lista de verificação dos problemas poderá ser usada para ajudar a análise. Cada requisito pode ser avaliado na lista. Então, você pode criar, né, lista de verificação de problemas, e já existem algumas listas prontas também, umas listas bem genéricas, que você pode usar em sistemas gerais. Depois você pegue as especificidades do seu sistema para poder você fazer sua lista mais específica, tá bom? Bom, a análise de negociação, ela é meio que dividida nessas 3 etapas, tá, gente? Primeiramente, essa primeira etapa, essa primeira linha, ó, análise de requisitos, né? Checagem da necessidade, checagem da inconsistência e completude, checagem da viabilidade de todos os requisitos que foram elicitados. Depois desse bando de checagem, passa para decidir quem são os requisitos desnecessários, requisitos incompletos e requisitos conflitantes, né? Requisitos inviáveis também. Então, tudo isso é listagem depois dessa checagem toda. E, por fim, você percebeu quem é desnecessário, quem é que está faltando, quem é que é incompleto, percebe tudo, volta para conversar com o cara. Vai discutir os requisitos, prioriza quais são os requisitos que são mais essenciais e renegocia com eles. Então, vamos ver rapidinho aqui como é cada etapa. Primeira etapa, ó, essa parte de você analisar. Acabei de licitar, então vamos analisar isso. Checagem de necessidade, checagem de consistência e completude, checagem de viabilidade. A checagem de necessidade, você vai ver se a necessidade dos requisitos, se tudo que os requisitos estão propondo, realmente está dando tudo ok. Aqueles requisitos são necessários? Então, por exemplo, se eu estou na de farmácia, tem alguns requisitos que tem que ter. Venda a prazo, tem que ter venda à vista, o meu estoque, eu não posso vender um remédio que não está no estoque. Então, assim, todos os requisitos da minha farmácia têm que funcionar, né? É a necessidade que a farmácia tem? É. Meus requisitos estão atendendo essa necessidade? Estão. Então, talvez um item a mais que você botou nunca seja usado na farmácia. Então, você pode analisar, não, esse requisito não é preciso. Talvez fosse usado no posto de gasolina, mas farmácia não é, né? Então, você vai checar se todos os requisitos que foram citados, licitados, listados, se eles são realmente necessários nesse sistema que você está fazendo. Isso vale para a dissertação de vocês, tá, gente? No primeiro momento, o seu orientador vai pedir um mundo. Vai querer ganhar o prêmio Nobel do mestrado. Mas aí, quando você vai analisar, vai rever tudo isso, você vai dizer assim, não, isso aqui não precisa. Isso aqui não faz parte do meu trabalho. Pode ser que faça parte do meu colega, que meu orientador também está orientando, mas não faz parte do meu trabalho. Então, é o momento que você vai listar todos os requisitos e vai ver o que é necessário ou não, o que é que realmente está sendo válido para o que você está propondo desenvolver, tá? Necessidade. Outra checagem é checagem da consistência e completude. Isso aqui eu achei interessante. O que é consistência? Significa que nenhum requisito pode ser contraditório. Então, por exemplo, suponha que um requisito, ao mesmo tempo eu digo que ele é para ser salvo, não, mas se quiser não precisa salvar, não. Então, ao mesmo tempo, eu digo, não, tem que salvar o requisito. Aí depois, não precisa salvar, não. Então, assim, não pode, né? Tem que ser, é para salvar. Pronto. Não se discute mais. Esse aqui é para salvar, coloque numa tabela, ou jogue para um relatório, jogue para uma planilha Excel, mas é para salvar, né? Tem que ter consistência. Decidiu, está decidido. E se for o caso, se completude significa que nenhum serviço necessário seja esquecido, né? Então, por exemplo, na farmácia, eu tenho que ter cadastro de funcionário, lógico. Eu tenho, no mínimo, 2 funcionários, um no caixa e outro atendendo. Então, assim, tem que ter isso. Eu não posso dar um sistema de farmácia para o dono da farmácia sem ter o cadastro de funcionários. Ele tem 2 pessoas, no mínimo, trabalhando para ele. Então, tudo isso que foi elicitado, eu tenho que checar agora na análise. Tudo que eu propus está lá, que é necessário para a minha farmácia estar funcionando?
tá lá o requisito? Tem alguma coisa contraditória? Tem alguma coisa que está faltando? Né? Então, tudo isso você tem que analisar, é nessa etapa de analisar mesmo os requisitos, certo? E também, e também viabilidade, certo? O que é viabilidade? Os requisitos são verificados para garantir que são viáveis dentro do orçamento e dentro do tempo disponível para desenvolver o sistema. Então, se o cara me contratou para eu fazer em 6 meses, então eu vou analisar aqueles requisitos, saber se o que eu preciso fazer, os 6 meses, eu consigo fazer. Bicho, você pediu coisa demais, em 6 meses não dá, vamos aumentar o prazo para 10 meses, para 1 ano. E mesma coisa para o mestrado de vocês. Se o seu orientador está pedindo uma tese de doutorado, você diga, professor, isso aí é coisa demais, não dá tempo em 2 anos. É aí que você vai checar a viabilidade dos seus requisitos. Se esses requisitos realmente, o que eu estou propondo, vai dar tempo de fazer no tempo e no dinheiro que estão colocando para que eu possa fazer isso. Tá? Então, repito, depois que você licitou tudo, depois que você listou tudo, analisar agora, requisito por requisito. É necessário mesmo, tá? Voltando para a figurinha. Então, chequei a galera toda, chequei todos os requisitos, e aí, nessa etapa, eu posso dizer, olha, tem requisito aqui que não é necessário, tem requisito desnecessário, que está antigo, nem existe mais, tem requisito incompleto, tem requisito conflitante, requisitos inviáveis, então, também é possível você deletar requisitos que não servem mais para nada. No primeiro momento, você listou, agora você está indo com o olho clínico, tá? Então, você pode agora deletar mesmo, não, isso aqui não precisa. E também você, como é o cara do desenvolvimento, fazer, então, o requisito que o meu gerente Marquinhos, ele esqueceu de falar nisso, isso aqui é muito importante para a empresa dele. Você também pode perceber alguns requisitos que, por um acaso, o gerente pode ter esquecido, e aí você percebeu o que está faltando, você pode acrescentar, tá? Então, essa é a etapa em que você vai perceber o que é que pode ser tirado, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser acrescentado, certo? Nos sapatos requisitos. E, por fim, você vai voltar a falar com o cara lá, com o cliente, com o gerente, com quem quer que seja, e você vai discutir os requisitos dele. E você vai dizer, inclusive, se você tiver cortado, olha, você propôs fazer isso aqui, mas isso aqui eu cortei, porque eu acho que não precisa. Por outro lado, você não citou isso aqui, e eu acho que você precisa. Então, se for o caso, você vai voltar para o camarada e você vai negociar tudo o que você acabou de cortar, de acrescentar, de analisar, você tem que voltar para ele e dizer tudo isso para ele. Por quê? Se você entendeu o problema dele, ele citou os requisitos, seja com entrevista, com questionário, com protótipo, você mesmo fez a checagem, cortou e não voltou para ele, vocês concordam comigo que ele está mais ou menos com aquele protótipo na cabeça, né? Que você mostrou, por exemplo, se der usado protótipo. Então, se você percebeu que algumas coisas vão ser modificadas, você tem que voltar e dizer para ele. Mesma coisa para o orientador, gente. Você que está estudando seu trabalho, se você percebeu que o seu trabalho tem alguma coisa a mais que o seu orientador esqueceu, ou tem uma coisa a menos que o seu orientador esqueceu, ou uma coisa a mais que não é o seu trabalho, você percebeu, volta para o seu orientador e fala, orientador, isso aqui não é do meu trabalho, eu acho que isso aqui é de outro aluno. Ou, orientador, a gente esqueceu de listar isso na reunião da semana passada, mas tem que ter. Volta para o seu orientador, volta para o seu cliente, para você dizer quais foram as mudanças que você detectou na hora que você analisou os requisitos. Isso é extremamente importante, porque senão a pessoa fica com aquela imagem lá do começo da brincadeira e você já está aqui refinando o processo, certo? Então, é importante ter que voltar e mostrar as mudanças que foram realizadas. Tá bom? Então, vamos lá. Essa negociação de requisitos, essa volta, né? Você tem que voltar e dizer tudo o que aconteceu após analisar os requisitos. Então, os problemas dos requisitos, eles são inevitáveis quando os sistemas possuem muitos stakeholders. Claro, se for uma pessoa pedindo um sistema e você desenvolvendo, ainda vai estar problema de requisito, ainda mais um monte de stakeholders envolvidos. Então, vão acontecer, isso é extremamente natural, certo? Conflitos não são falhas, mas refletem necessidade e prioridades diferentes entre as partes interessadas. Então, aí você tem que atender a gregos e troianos, né? Então, se você está num sistema em que o frentista diz uma coisa e o gerente do frentista diz outro, você tem que dar um jeito de atender aos dois, entender o conflito deles, de repente até ajudar aquele conflito a acabar, e quando você for implementar, o seu sistema tem que atender aos dois, sem ter esse conflito no meio. Até isso tem que gerenciar, tem que ser até uma espécie de psicólogo, se for necessário, certo? A negociação dos requisitos é um processo de discussão dos conflitos e requisitos.
e a busca de um compromisso no qual todas as partes interessadas concordem. Então, pega esse meu exemplo também. Então, o frentista espera uma coisa, o gerente espera outra. Então, fica nesse conflito aqui. Então, você tem que ser o psicólogo, o camarada gente boa, você vai achar o meio termo, que vai implementar, e todos os dois vão ficar satisfeitos depois do seu sistema implementado. Certo? Porque você vai achar o gargalo, a confusão, mas você vai ter que conseguir atender aos dois, visto que os dois são stakeholders de um sistema de posto de gasolina. Então, você tem que pensar tudo isso. Até essa negociação, você tem que ter jogo de cintura para atender aos gregos e troianos, tá? No planejamento do processo de engenharia de requisitos, é importante deixar bastante tempo para a negociação, porque essa volta não é fácil, inclusive com o orientador de vocês, certo? Alcançar um compromisso aceitável pode tomar um tempo considerável. Então, essa volta, essa conversa de volta, essa negociação, então isso também dá um trabalhinho e pode ser que tome mais tempo do que vocês pensavam. Então, mas isso é importante. Se você for a pessoa que elicitou e analisou os requisitos, você sabe mais do que ninguém o que é que dá e o que é que não dá. Então, você tem que voltar e negociar, mesmo que demore um tempo para poder convencer o orientador. Mas é importante, ou o cliente, né? Mas é importante essa volta, tá? Nesses estágios de negociação, nesses encontros que você vai ter com o cliente ou com o orientador. Bom, você tem que explicar a natureza dos problemas associados com os requisitos, né? Você tem que explicar tudo isso que você percebeu, né? Que requisitos assim e estão faltando. Tem que ter uma discussão onde as partes interessadas discutem como o problema será resolvido. Vamos para o frentista e o gerente, né? Então, os dois, que são as partes interessadas, eles também têm que discutir com você como vai resolver esse problema desse conflito. Vocês têm que conversar para chegar na solução. E também tem o estágio de resolução, onde as ações dizem respeito aos requisitos são concordadas. Então, peraí, calma que eu me atrapalhei um pouco. São 3 estágios. Primeiro é o estágio de informação. Você informa tudo que você percebeu, tá? Segundo estágio, vocês vão discutir. Você pode dizer X e o cliente dizer Y. Vocês vão ficar discutindo até ver, provavelmente você vai estar certo, que você percebeu os requisitos, vai estar certo, até convencê-lo de que você está certo. E após essa discussão, tem que ter uma solução para isso, né? Então, se o meu frentista e o meu gerente estão brigando, eu tenho que ter uma solução para esses caras, né? Já mostrei quais são os requisitos, já mostrei que tem um conflito, mas eu tenho que propor uma solução onde os dois fiquem felizes, o frentista e o gerente dos frentistas, certo? Então, são estágios em que eu tenho que informar, discutir e resolver. Então, eu tenho que fazer isso. Deve e engenheiro de requisitos, né? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que voltar e mostrar todo o problema, discutir e também, juntamente com eles, conseguir uma solução. Faz parte do engenheiro de requisitos fazer todo esse processo. Tá bom, gente? Então, fazendo um resumão da aula de hoje. Então, vamos lá. Olha só. A licitação de requisitos, a primeira parte da aula, ela envolve a compreensão do domínio da aplicação, o problema específico a ser resolvido, as necessidades e limitações organizacionais e as facilidades específicas necessárias para as partes interessadas. É o início de tudo, é o entender tudo, o ambiente, os funcionários, tudo. Eu preciso disso no primeiro momento. E para que eu consiga isso, existem as técnicas de licitação, né, que foram as que eu citei hoje, aquelas 9 mais prototipagem, né? Esse povo aí todo, entrevista, cenário, etnografia, entre outros. Os processos de licitação de requisitos, análise de negócio, são interativos e intercalados, precisando ser repetidos várias vezes. Então, vamos lá. Licitei, analisei, vi que eu tenho que negociar, se for o caso, volta para o início do processo. Renegociei com o meu gerente, com o cliente. Licita, analiso, eita, nova negociação. Bom, se for preciso, gente, façam isso quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Que é para poder, quando você começar assim, é isso mesmo, camarada, que você quer? Então agora vamos, que agora já está mais do que firmado e refirmado, porque você já foi e voltou várias vezes. Então, se for o caso, fique nesse processo até você entender quais são os requisitos que você tem que implementar no seu sistema, tá? E essa negociação dos requisitos é sempre necessária para resolver conflitos e remover a sobreposição de requisitos. A negociação envolve troca de informação, discussão e resolução dos conflitos. Então, é você explicar, vão discutir o que tem que ser discutido e juntos vão resolver. Então, seria o resumão da aula de hoje, que é licitação, análise e negociação dos requisitos.